Olá, meu nome é Winter Hunter. Vou apresentar para você a ferramenta Controle de Veículos, que foi desenvolvida em Excel e tem o objetivo de facilitar a gestão do seu negócio, pois ela te dá condições de fazer a administração do seu estoque, das vendas e até mesmo ajudar um pouco na disciplina financeira da sua empresa. Vou tentar ser o mais breve possível, mas de forma que você não tenha nenhuma dúvida. O trabalho consiste na parte de cadastros, numa parte de consultas e numa tela de financeiro, onde você tem várias opções relacionadas ao financeiro. Vou abrir a parte de cadastros. É, Ela consiste primeiramente em uma criação automática de um ID. Esse ID vai ser o número que você vai identificar o seu veículo e que você vai usar ele como um atalho, caso necessário, para estar consultando diretamente o veículo. Mas não necessariamente você precisa de saber esse ID. Então você vai entrar com os dados de aquisição, né, qual a data que esse veículo entrou na sua loja, qual o tipo de proprietário, se é próprio ou se é terceiro. O interessante dessa ferramenta é que você pode estar cadastrando veículos de terceiros e estar pegando como se fosse uma venda consignada, de forma que o veículo nem precisa estar na loja, pois você vai ter todos os dados desse veículo, inclusive fotos que você pode estar apresentando para o cliente. Então você informa se o veículo é próprio, né, vai informar o valor de compra, valor gasto com o veículo caso tenha, e o valor que você pretende vender. Caso seja um veículo de terceiro, você não vai informar valor de compra porque você não comprou ele, mas você pode gastar com algum polimento, alguma coisa desse tipo e está informando o nome do proprietário para você ter o controle e o valor que você pretende vender. Após isso, você vai informar os dados do veículo, que são os dados principais que você vai usar para estar fazendo suas apresentações e manter o histórico e conseguir fazer a gestão mesmo. Primeiramente, o fabricante, né, você tem um leque de fabricantes já disponíveis aqui e o restante basta você digitar o modelo, a cor, ano, as principais características, quantidade de portas, combustível. Você informa revisões, caso você tenha feito revisões nesse veículo, e algumas observações. Salva o cadastro e ele já vai estar no seu banco de dados. Para todos esses dados que você cadastrou, tem a telinha de editar esses cadastros. Nessa tela, tudo que você mudar e clicar na opção salvar já vai estar substituindo esses dados lá no banco. Então aqui, se você sabe o ID do veículo, você pode entrar esse ID diretamente e usar a opção abrir dados, né? Mas se você não sabe, não tem problema, você pode usar a tela de pesquisa e tudo que você digitar, a tela já vai fazer uma pesquisa para você com os caracteres que você digitou. Por exemplo, comecei a digitar AS, já abriu todos os veículos que tem essa sequência de caracteres. Então basta eu selecionar na lista e abrir os dados. Então tudo que eu editar aqui já vai estar substituindo esses dados no banco de dados. Quando eu vendo um veículo, eu também vou usar essa tela, né? Por exemplo, aqui embaixo tem a opção de dados de venda. O veículo, quando você cadastra ele vai estar com a situação disponível. Você pode estar marcando ele tanto como vendido quanto como desabilitado. Esse desabilitado geralmente é usado para veículos de terceiros, pois o terceiro às vezes fala: não quero mais vender esse carro. Então você não vai excluir cadastro, você vai apenas desabilitar, porque se depois ele resolver vender novamente, você não precisa estar fazendo outro cadastro, basta você marcar ele como disponível. Então, se você marcar como vendido, basta você informar qual que é o valor vendido, a data da venda, quem comprou e o contato de quem comprou. E salva as edições e já está considerando esse veículo como vendido no seu banco de dados. Essa parte de compradores interessados funciona como se fosse a sua agenda. Eu vou abrir ela aqui. Às vezes vai algum cliente na sua loja à procura de um determinado veículo. Se você não tem o veículo, geralmente você anota o contato dele e alguns dados que vai servir para você tomar como base quando aquele veículo chegar na loja. Então você vai preencher os mesmos dados nessa tela e vai estar salvando no banco de dados aqui. Qual que é o interessante dessa tela? É que na agenda você tem que ficar folheando. Às vezes você tem uma agenda grande, ou às vezes tem cliente aí que tem até mais de duas agendas e fica difícil estar encontrando. Então aqui você tem um controle na tela e você pode estar pesquisando, por exemplo, por nome de cliente, por veículo que você quer vender. Por exemplo, se eu quero
eu quero achar o contato do Diego, por exemplo. Então eu coloco o nome de cliente e começo a digitar Diego. Já vai buscar para mim os dados do Diego. E assim por diante. Se eu conseguir vender o carro para ele, eu já marco ele como atendido. Eu marquei como atendido, então esse Diego vai aparecer no final da fila nas minhas próximas consultas. Né? Se você ver aqui, já foi marcado como atendido. Na parte de consultas, é uma parte bem interessante que você pode estar fazendo consultas diárias só para você ver mesmo como que está o seu estoque e também pode estar apresentando para o seu cliente. Né? Tem vários filtros aqui. Você pode estar consultando apenas veículos próprios, veículos terceiros ou todos. Situação do veículo, se você quer consultar só os veículos disponíveis, os veículos atendidos ou todos. Se você sabe o ID do veículo, você digita ele aqui no campo ID e abre os dados. Então já vai buscar para você os dados cadastrais, a situação que ele está na loja e o preço que você cadastrou que você pretende vender. Se você não sabe, basta você digitar aqui nesse campo de pesquisar por modelo e ele vai buscar a sequência de caracteres. Né? No caso eu digitei o AS, eu vou fazer a pesquisa desse veículo. Cliquei em cima dele e já vai abrir para mim. Se você salvou fotos lá no banco de dados de fotos, ele já vai aparecer as fotos do lado para você tá apresentando. Um clique duplo na foto vai fazer com que ela amplie. Né? Então isso aqui é bem interessante para você estar apresentando esse veículo para algum cliente e mesmo que o veículo não esteja na loja, pois você tem a foto do veículo e dá para ele ter uma noção. Né? Essa consulta sem fotos, ela é a mesma consulta, porém ela não traz fotos, então ela acaba sendo mais fluida, mas ela funciona da mesma maneira. A parte de relatórios gerenciais, essa tela ela vai funcionar para você estar fazendo realmente os seus fechamentos, tá fazendo os seus controles de entrada e saída, pois você consegue fazer vários filtros. Por exemplo, se eu quiser saber qual veículo nesse período, né, no ano de 2016, qual veículo teve um movimento de saída, por exemplo, eu posso filtrar aqui por fabricante. Eu quero saber quais veículos saíram do fabricante Chevrolet. Então eu marco, gero o relatório, vai trazer para mim aqui só os veículos que eu vendi Chevrolet. Né? Então eu até posso arrastar para cá, tem várias informações que você vai ter condição até de estar avaliando se é o correto, se é o lucro que você está querendo ganhar, se está dentro da sua meta. Né? São vários relatórios. Né? Eu posso gerar um relatório só do que eu vendi de proprietário terceiro, por exemplo. Então eu gero o relatório, só vai vir veículos de terceiros aqui na tela. E para tudo isso eu tenho a opção de imprimir e vai sair um formulário bem bacaninha para você estar fazendo o controle, tá armazenando, tá fazendo o seu controle real da papelada, se caso for necessário. Apesar de que vai estar tudo salvo o seu histórico nesse banco de dados da ferramenta. No financeiro, tem algumas coisas bem interessantes aqui que, como eu disse lá no começo do vídeo, ela vai ajudar você numa determinada disciplina, né? Pois você pode estar lançando as suas despesas que você tem fixas, né? Não só as fixas, como aquelas que vão aparecendo no dia a dia, né? Mas se você lança as fixas, você já tem um grande passo que a ferramenta já vai avisar para você de acordo com o vencimento que você informou. Né? Então você pode informar tanto uma conta a pagar quanto uma conta paga. Né? Isso tudo vai servir para você estar fazendo o cálculo do seu lucro, porque mais na frente a gente vai cruzar as suas despesas com as suas vendas. Então você vai ter um lucro líquido real do que a sua empresa está gerando para você. Eu lancei despesas, informei a data de vencimento. Quando chegar a 10 dias do vencimento, ela vai aparecer esse alerta para mim. Né? Nesse caso aqui do exemplo, existem 4 despesas a vencer nos próximos 10 dias. Nesse botão eu visualizo quais são essas despesas e eu tenho a opção de cancelar o pagamento ou de confirmar o pagamento. Se eu confirmo, eu vou informar
a data que eu paguei e o valor. Pode não ser necessariamente o valor que eu previ aqui em cima. Eu posso mudar o valor aqui, né? E ele já vai substituir esse lançamento pelo valor real que você pagou, né? E na hora de cancelar, basta eu informar qual que é a data que eu estou cancelando. Essa despesa já vai sair ela não vai entrar no seu caixa e vai estar saindo aqui do seu alerta, né? Essa consulta de despesas você pode consultar tanto as contas a pagar quanto as contas pagas, e para todas elas você tem os filtros pré-definidos, próximos 7 dias, próximos 30 dias, próximo mês, ou um personalizado, que é quando você digita um período que você quer. Se você quer digitar um período de 2 anos, você pode colocar e ela já vai buscar as despesas para você. Você tem a opção de imprimir também, e ela vai sair no formulário bacaninha para você tá armazenando, se caso for necessário. Esse lançamento de comissões é uma tela onde você lança aquelas receitas que não estão relacionadas aos cadastros dos seus veículos. Porque quando você cadastra um veículo e você marca ele como vendido, automaticamente a ferramenta já vai calcular qual foi o seu lucro de acordo com o valor de venda e o gasto que você teve com o veículo, né? O custo que você teve com aquele veículo. Então, às vezes acontece de você ter alguma receita que não está relacionada aos seus cadastros, uma comissão de algum terceiro que você nem chegou a fazer o cadastro, ou qualquer tipo de valores que entra no seu caixa, você vai estar usando essa tela, porque ela também vai ser somada lá no relatório onde você vai estar apurando o lucro da sua empresa. E, por fim, esse é o cruzamento das entradas e saídas, né, onde você também tem os filtros pré-definidos e tem a opção personalizada, né, onde você digita o seu cadastro. Vou gerar aqui no caso no mês anterior, vou fazer uma comparação e ele vai trazer aqui para mim tudo que eu vendi no mês anterior. Se você notar, eu tenho veículos e tenho comissões, né? Então essas comissões são aquelas outras receitas que entrou, mas que não está relacionada aos cadastros. Quando eu vendo relacionado a cadastros, vai vir o nome do veículo, tudo certinho, a data que eu vendi, o custo e o lucro e as despesas que eu tive nesse período, né? Ele faz a soma dos dois campos e faz a diferença para estar calculando o lucro real. E ele me dá um número em percentual também. Nesse período, no caso, mês anterior, eu lucrei 30% com a minha empresa. Eu posso estar imprimindo isso aqui, ele vai sair um formulário parecido com esse aqui, as vendas e as despesas, e você pode estar fazendo o armazenamento também dessa folha. Então isso aqui é interessante para você estar fazendo fechamento semanal, fechamento quinzenal, da forma que você achar interessante. Então é isso, a ferramenta com certeza vai lhe dar a condição de fazer uma administração do seu estoque, né, e uma gestão também do seu financeiro. E por hoje é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Obrigado.